Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam se protegendo. Vamos iniciar agora mais uma aula do nosso curso de assistente jurídico pela Jumper, ainda na modalidade EAD, por conta aí das medidas de isolamento social para fins de prevenção e combate ao coronavírus, ainda em EAD, sem aquela nossa necessária e tão gostosa interação, porém ainda com o compromisso do nosso crescimento, promover o crescimento profissional, a capacitação profissional dos nossos alunos. Então, vamos dar sequência ao nosso curso hoje. Vamos falar sobre personalidade civil, sobre capacidade civil, direitos inerentes à personalidade, direitos inerentes à pessoa humana. Então, a gente vai começar procurando entender quando é que o indivíduo, quando é que a pessoa começa a adquirir direitos. Pelo nosso Código Civil, tá? Pelo nosso Código Civil, ele diz que o direito nasce para o sujeito a partir do nascimento com vida. Tá? A partir do nascimento com vida. Porém, a própria lei traz situações excepcionais, como, por exemplo, em relação aos direitos do nascituro. Tá? O que é o nascituro? É aquela criança, aquele bebê que não nasceu ainda, mas que está às vias de nascer. Né? Então, esse é o nascituro. A lei, ela prevê algumas exceções, né? Como eu falei antes. Da mesma forma que a lei diz que o direito de personalidade nasce para o indivíduo a partir do seu nascimento com vida, mas a lei prevê exceções como, por exemplo, alimentos gravídicos, tá? O que são alimentos gravídicos? Vamos imaginar que uma gestante, ela precisa de um tratamento especial durante a gravidez, uma dieta especial, exames caríssimos, e vamos imaginar que ela não possua condições para o tratamento particular, mas o pai biológico da criança, claro que tudo isso mediante, no mínimo, indícios de prova, né? União estável, que tiveram, né? Ou que pelo menos tiveram relação, alguma coisa nesse sentido, que demonstre que aquele indivíduo possa ser o pai. Pode ser determinado pela justiça que esse possível pai, que ele auxilie essa mãe naquilo que for necessário, naquilo que estiver dentro da condição dele, né? E dentro da necessidade que aquela gestante possui. Ou seja, o pai biológico, o hipotético, né, pai biológico, ele pode ser chamado a contribuir ainda durante a gravidez. Né? Então, falei em exames e tal, em alguns casos pode ter respeito à própria moradia da gestante, né, alimentos da gestante mesmo, né, durante a gravidez. Então, são resguardados como exceção também esses direitos. Fora isso, a regra geral é que o direito nasce, né, para o indivíduo a partir do nascimento, mas são resguardados os direitos do nascituro. Agora que nós já conhecemos, então, a personalidade civil, agora a gente precisa falar sobre a capacidade civil, que ela pode ser a capacidade de fato ou de direito. A capacidade de direito diz respeito ao indivíduo, né, ter a capacidade, né, de adquirir direitos. Tá? Então, digamos assim, uma vez que nasceu com vida, vamos falar, por exemplo, em direitos sucessórios. Né? A criança nasceu e o pai, né, veio a falecer por alguma razão. Essa criança, ela, independente da condição de saúde dela, ela já é detentora de direitos sucessórios. Ela tem o direito de receber a herança daquele pai. Então, é o exemplo aí da capacidade de direito. Mas existe também a capacidade de fato. Tá? A capacidade de fato, ela tem a ver com a capacidade do indivíduo exercer os seus direitos. Tá? E aí é importante que se diga nesse momento que existem dois tipos de incapazes: os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes, como falei antes, são aqueles que necessitam
ter representação legal. Sempre eles vão precisar de um representante legal para representar os seus direitos. Lá o Código Civil, no artigo 3º, ele fala certinho quem é que são, ele traz expressamente quem são os absolutamente incapazes. No caso, são os menores de 16 anos. Incapacidade, né? Desde que... Já os relativamente incapazes, né? Porque assim, ó, você tem a incapacidade absoluta dos 0 aos 16 anos. A partir dos 16 anos, você tem a capacidade relativa, que é o quê? Vamos imaginar, uma pessoa ali que tem entre 16 e 18 anos, ela não pode firmar qualquer tipo de contrato. Se você, por exemplo, não tiver 16 anos, aliás, tiver 16, dos 16 aos 18, e você quiser firmar um contratinho de dados para a internet por seu celular, não pode. Esse contrato, se não for ratificado, ou seja, confirmado pelo representante legal do jovem, ele é nulo. Porém, se no ato da contratação o jovem assinou, mas o seu representante legal assinou também, a partir dos 16 anos, esse contrato é válido, inclusive para fins de cobrança judicial depois. Então, a importância da ratificação, tá? Da anuência, ou seja, da assinatura do representante legal. Então, absolutamente incapazes do 0 aos 16 anos, ou aqueles que por deficiência mental, né, deformidade ou deficiência mental, não possuem discernimento para a prática dos atos da vida civil, ou aqueles que por uma situação mesmo que transitória estejam incapazes de exprimir a sua vontade. A partir dos 16 anos começa a capacidade relativa, que é aquela onde os atos precisam ser confirmados por um representante legal. Essa é a capacidade relativa. A partir dos 18 anos, então, a capacidade civil, né? Se inaugura a capacidade civil, né, para o jovem, para a pessoa saudável, para praticar os atos da vida civil sem a necessidade da anuência de ninguém. É importante que se diga também que entre os relativamente incapazes, você tem, além das pessoas ali dos 16 aos 18 anos, mas você tem também os ébrios eventuais. Quem são os ébrios eventuais? As pessoas que os alcoólatras, né? As pessoas que bebem e que, enquanto estão, né, bêbados, enquanto estão sob efeito de álcool, não possuem condições de exercer os atos da vida civil. Então, esses são, e não apenas enquanto estão embriagados, tá? Mas por possuírem uma doença que pode lhes tirar o discernimento, então eles precisam estar acompanhados de alguém, né? Enfim, um responsável para que eles possam, então, exercer os seus direitos. Então, isso vale para os ébrios eventuais, vale para os dependentes de tóxicos, né? Então, eles precisam de alguém para ratificar, alguém saudável, né? Para ratificar os seus atos civis. Também os excepcionais, que não têm o desenvolvimento completo, né, das suas capacidades mentais, também precisam ser assistidos por um representante legal. E, por último, os pródigos também são relativamente incapazes. Talvez você esteja se perguntando, pródigos, o que é pródigo, né? Existem passagens bíblicas que tratam do pródigo como aquele filho que retorna e tal. Não, nada a ver. O pródigo, para fins jurídicos, é aquela pessoa que, digamos, perdeu a capacidade de administrar o próprio patrimônio, começa a dissipar as coisas, começa a se desfazer das coisas de maneira imoderada, de maneira, digamos, ilógica, enfim. Claro que tudo isso mediante laudo médico, para demonstrar que a pessoa, por alguma razão, está com a sua capacidade de discernimento reduzida, né? E o pródigo entra nessa, né? É aquela pessoa que não tem controle, que acredita enfim, que acredita nos outros, que acredita no conto da carochinha, ou, né, vamos imaginar, às vezes a pessoa atinge uma certa idade, né? Acontece muito com um homem que atinge uma certa idade e se apaixona por uma mocinha, e a família vai lá e tenta interditar o cara sob a justificativa de que ele tornou-se pródigo, né? Ele começou a dissipar dos bens. Então, esse é o pródigo. Claro, não é uma regra, isso eu dei um exemplo, não é uma regra. Digamos, só é pródigo a partir do momento que atingiu certa idade. Não. Por alguma razão, às vezes a pessoa
muito antes disso, adquire algum patrimônio. Vamos imaginar um jogador de futebol. Ele tem sucesso na carreira inteira, dinheiro, patrimônio e tal. Aos 30 anos, ao fim da carreira, ou seja, muito jovem, essa experiência de finalizar a carreira pode ser traumatizante para ele. Ele pode não aguentar a barra e desenvolver uma situação psíquica na qual ele comece a destruir seus próprios bens, né? Então, a família pode solicitar que seja feita uma verificação, e uma vez que ele seja diagnosticado como pródigo, né, que seja classificado como pródigo, ele passa a não ser titular direto dos seus direitos, ou seja, ele tem a sua capacidade civil relativa. Ele vai depender também da concordância de um representante legal, de alguém que possa, em sã consciência, defender os seus interesses. A incapacidade absoluta, ela não há como, digamos assim, cessar essa incapacidade absoluta, tá? Ou seja, menor de 16 anos, ele vai ser absolutamente incapaz e não tem outra possibilidade. Da mesma forma que se tiver deficiência mental, se tiver também, ou ainda, se tiver durante a transitoriedade que impede o indivíduo de expressar a sua vontade, ele também não será considerado capaz, ele será absolutamente incapaz. Agora, aqueles relativamente incapazes, esses podem ter a sua incapacidade extinta, tá? Eles podem se tornar capazes. Vamos imaginar o menor de 16 anos, aliás, a pessoa, o indivíduo, a partir dos 16 anos, ele é relativamente incapaz, mas ele pode se tornar capaz com a emancipação civil, né, que se dá como? Com a autorização de ambos os pais, ou na falta de um deles pelo outro, ou na falta de ambos os pais pelo juiz, né, requerido pela parte. Você vai dizer, mas quando que acontece isso? Tem gente que confunde, para poder viajar. Não, não é para poder viajar. Tá? Que para isso tem outro tipo de autorização de viagem, propriamente dito. Mas, por exemplo, o jovem ele quer abrir a própria empresa. Hoje está tão na moda startup, aplicativos, facilidades e tal. E por algumas razões, né, alguns jovens procuram se emancipar para poder dirigir a sua empresa, cuidar dos seus negócios, né? Da mesma forma, o casamento emancipa. Tá? Esse é um dado, digamos, histórico-cultural, porque se a gente for imaginar que, em alguns casos, meninas, né, na nossa história, a menina quando engravida, 14, 15 anos, né, ou menos, né, qualquer idade inferior a 16 anos, ou mesmo dos 16 em diante, que, digamos, engravidou, aí surge aquela situação, né, agora tem que casar e tal, ok. Enfim, é um capítulo à parte da nossa história, mas que o casamento emancipa. O casamento torna a pessoa capaz, né, de exercer os seus direitos, salvo se não tiver alguma outra condição incapacitante. Né? Se a gente pensar de uma maneira bem triste, mas só para trazer como exemplo, a gente já tem, infelizmente, conhecimento de jovens, né, mulheres que são abusadas, né, que possuem deficiência mental, são abusadas e vêm engravidar. E por mais que, assim, ela, dependendo da deficiência, ela vai continuar sendo incapaz, certo? E relativamente, bem, vai continuar, mesmo que casando, mas vai precisar de alguém ali para fazer, digamos assim, essa representação legal. Tá? Vai sempre precisar de alguém para defender os seus interesses. Então, são coisas a se pensar. Mas, via de regra, o casamento, né, pensando em pessoas saudáveis, o casamento emancipa a pessoa também, ela passa, mesmo que não tenha completado os 18 anos, ela passa a ser titular do exercício do direito. Vamos lembrar sempre que titular do direito a gente é desde o momento que a gente nasce. Mas capaz de exercer, ou titular do exercício, a gente precisa cumprir algumas regras. E uma delas é atingir a maioridade, ter capacidade mental, ter capacidade civil para isso. Né? E aí a emancipação nos capacita, o casamento nos capacita, completar 18 anos nos capacita, pela emancipação para fins de emprego, né? Desde que o jovem passe a se sustentar, né? Passa, digamos assim, a não ser mais dependente economicamente de ninguém, também
se emancipa. A lei tratava também do cargo público efetivo, também emancipava, mas hoje no Brasil a prática é que cargo público efetivo só a partir dos 18 anos. Então, é uma regra que ela existe ainda, mas que na prática ela não tem efetividade, porque os próprios concursos públicos já vedam, né, que seja assumido o cargo público por menor de 18 anos. E você tem também a questão da colação de grau em instituição de ensino superior. Tá? Mas a gente sabe que também no Brasil meio que coincide, né, o momento da colação de grau com o momento posterior ao jovem ter completado 18 anos, salvo algumas exceções, né, pessoas, digamos assim, jovens com potencial, um QI muito alto, que aí acabam antecipando os estudos e aquela história toda, que pode vir a colar grau antes dos 18 anos? Pode. E aí emancipa? Pode. São casos raros, mas que a lei permite. É importante que se diga também que essa emancipação, esse fim da incapacidade, é apenas para fins civis. Na esfera penal, no Brasil, tá, não existe ninguém cumprindo pena abaixo de 18 anos de idade. Tá? Não existe. O que existe são medidas socioeducativas que são destinadas aos menores, né? A ideia é que eles sejam reeducados em instituição própria do governo para fins de reeducação, tá? E quando eles completam 18 anos, isso não gera histórico criminal, tá? Não gera reincidência. Tá? Então, o jovem ele pode ser detido, né, digamos assim, detido em flagrante delito, mas ele não é punido, tá? Ele não é punido. A ideia é que ele seja reeducado, ressocializado, né? Então, ele vai... A ideia no Brasil, pelo menos é o que diz a lei, na prática pode ficar um pouco distante disso, mas a lei diz que o menor, claro, quando eu digo pode ficar distante disso, é no sentido de nem sempre o Estado, né, as casas acolhedoras, nem sempre consegue cumprir o seu papel de reeducar e ressocializar aquele jovem. Ele pode voltar a delinquir, voltar a cometer crimes. Agora, o que não acontece, em hipótese alguma, ou não pode acontecer em hipótese alguma, é um menor de idade ser preso numa instituição, né, numa penitenciária, numa casa de detenção. A lei proíbe, tá? Então, a emancipação é só na esfera civil. Se um menor cometeu algum crime, mesmo que ele seja emancipado, ele não vai responder criminalmente. Ele pode responder civilmente, se ele já tem algum patrimônio, né, e causou prejuízo a outra pessoa, ele pode responder civilmente, sim. Agora, criminalmente, não. Beleza? A gente falou ali do momento em que nasce, então, a personalidade, a capacidade civil. A gente vai falar agora do registro, né? Porque como é que a gente vai comprovar ter um direito ou poder exercer um direito sem o devido registro, né? Então, no Brasil, nós temos, a partir do momento em que a criança nasce, a ideia é que seja logo após o nascimento, a criança deve ser registrada, deve ser, então, confeccionada a certidão, né? Certidão de nascimento, certidão, o seu registro civil, né? E o registro civil, ele funciona para que cada ato na nossa vida seja registrado. Então, nasceu, registro de nascimento. Casou, opa, aí faz a certidão de nascimento. Aliás, nasceu, certidão de nascimento. Casou, certidão de casamento. E aí a certidão de nascimento, ela, digamos, ela deixa de existir, ela perde a validade e dali por diante o registro civil do indivíduo é o registro de casamento. Divorciou-se, então faz um novo registro e volta a ser como era antes? Não. Casou, nunca mais volta a ser solteiro. Dali por diante, ou você é viúvo, ou você é divorciado, né? Antigamente a gente tinha o desquite, né? Hoje é o separado e o divorciado. Então, a partir do casamento civil, se o casamento não tiver continuidade, ele pode ser viúvo, mas no caso de divórcio, aquela certidão de casamento é averbada. Ou seja, averbar é trazer qualquer modificação, digamos, um fato já foi registrado, casamento, opa, já tem o registro de casamento, mas esse registro foi modificado, seja porque a pessoa ficou viúva, seja porque se divorciou. Então, esse registro de casamento será averbado com o registro de separação, com o registro de divórcio, né, com o registro de viuvez, né, de óbito do cônjuge, né? Então, essa modificação não vai gerar novo registro, vai gerar uma averbação.